Fala galera, vamos à nossa aula sobre matriz. E uma ideia que eu já trago para vocês é o seguinte, uma noção intuitiva de matriz. A ideia de matriz é se associar com uma tabela de números. É um conceito bem trabalhado e mais simples. E a gente pode ver também matriz no nosso cotidiano. Por exemplo, imagens na internet, GIF, imagens JPEG. Vocês podem perceber que em algum momento, quando vocês dão um zoom nessas imagens, aparecem uns quadradinhos coloridos muitas vezes. E esses quadradinhos estão relacionados com matrizes. Também, aquele jogo Batalha Naval, localização de pontos, que tem os quadradinhos, também envolve matriz. Entre outras coisas do nosso dia a dia, como planilhas eletrônicas no Excel, tabela de dados e por aí vai. Beleza? Matrizes, pessoal, vai ser muito importante no desenvolvimento de sistemas lineares, para a gente resolver sistemas lineares. Vai ser muito importante essa noção de matrizes. De início, eu já trago para vocês como a gente pode representar a matriz dessas três formas aqui, pessoal. Certo? Mas a que eu mais irei usar será essa forma de colchetes. A gente aqui tem três matrizes, certo? Perceba que nada mais tem do que números dentro dessas matrizes. E a gente vai falar um pouco mais sobre elas. De início, eu só queria mostrar essas formas de representação para vocês. Vamos lá. Partes de uma matriz. Eu tenho uma matriz A. Sempre quando a gente for denotar uma letra para uma matriz, a gente sempre vai deixar ela em maiúsculo, certo? Sempre da forma maiúscula com letra esse A. E perceba que agora eu tenho aqui 2 vezes 3. Né? O que é isso, professor? A gente vai explicar. Então, cada número desse aqui na matriz vai ser um elemento, pessoal, da matriz. Como esse 4 aqui eu destaquei que é um elemento. Todos eles vão ser elementos da nossa matriz. E uma característica importante na ideia de matriz, que é uma tabela que envolve linhas e colunas, é justamente saber as linhas. Nesse caso a gente tem 2 linhas, certo? 1, 2. E a gente tem aqui também 3 colunas. Então, por isso que aqui tem 2 por 3. Porque esse primeiro número ele indica que é quantidade de linhas e o segundo de coluna. E a gente vai chamar também da ordem ou tipo da nossa matriz. Nesse caso a gente tem uma matriz 2 por 3. A gente vai chamar essa multiplicação aqui usando essa ideia de 2 por 3, onde eu tenho 2 linhas e 3 colunas. Tranquilo? Então agora eu vou trazer a definição de uma matriz. Dados 2 números, M e N, números naturais e não nulos, chama-se de matriz M por N, indica-se M vezes N, toda tabela formada por números reais dispostos em M linhas e N colunas. Beleza? Então a gente tem justamente o que a gente acabou de comentar anteriormente. Aquela matriz, eu tenho uma matriz 2 por 3, porque são 2 linhas e 3 colunas. Essa matriz A. Nessa matriz B, eu tenho 2 linhas e 2 colunas, por isso que é uma matriz 2 por 2. Nessa matriz C, eu tenho 1, 2, 3. 3 linhas, 1, 2 colunas. E nessa aqui eu tenho 1, 2, 3 linhas, 1, 2, 3 colunas. Então, o que vem na frente será a linha, certo? Sempre gravar isso aqui, E o segundo vai ser justamente a quantidade de colunas. Isso aqui é muito importante para a gente saber a ordem e o tipo de matriz. Tranquilo, pessoal? E agora trazendo uma ideia generalizada de matriz, dos elementos da matriz, de como a gente vai poder chamar, eu trago o seguinte. Em uma matriz A, cada elemento AIJ, professor, o que é esse elemento AIJ? Vai ser um elemento da matriz onde o I vai indicar a linha e o índice J indica a coluna às quais pertence este elemento. Ou seja, cada elemento vai estar associado a uma linha e uma coluna da matriz. Por exemplo, esse primeiro elemento aqui é A11. Por quê? Primeira linha e primeira coluna. A12, primeira linha, segunda coluna. A13, primeira linha, terceira coluna. E assim a gente vai até chegar no A1N, que é a primeira linha, e a enésima coluna. A gente tem uma matriz aqui, M por N, ou seja, eu tenho M linhas, M linhas e N colunas. Então, perceba que aqui eu tenho A21, segunda linha, primeira coluna. A22,
segunda linha, segunda coluna. A23, segunda linha, terceira coluna. E por aí vai. E perceba, pessoal, que a ordem aqui é importante, ó. Porque, ó, a gente tem, ó, A23 é diferente de A32. Porque A23 é o quê? Linha, segunda linha, terceira coluna. E aqui é a terceira linha, segunda coluna. Beleza? Esse A e J vai ser muito importante para a gente entender e saber qual é o elemento, em qual linha, em qual coluna ele se encontra. Tranquilo? Essa aqui é uma forma generalizada da gente transformar a matriz. Ó. E nesse caso aqui eu tenho M1 porque a mésima linha, a gente pode pensar assim, e a primeira coluna. Depois M2, M3, até chegar no elemento AMN, que é justamente, ó, a última linha e a última coluna. Tranquilo, pessoal? Ó, pegando essa matriz aqui, ó, se eu pergunto para vocês, quem é o elemento A12? Quem é o elemento A12? Ó, perceba, ele vai estar na primeira linha e na segunda coluna. Então, ó, o elemento A12 é 4. Aí se eu pergunto, então aqui ó, vai ser 4. Então eu pergunto, quem é A23? A23 vai ser, ó, o elemento que está na segunda linha e na terceira coluna. Segunda linha, terceira coluna vai ser, ó, justamente o 2. E baseado nisso, a gente pode localizar cada elemento da nossa matriz, pessoal, identificando a linha e a coluna. Beleza? E uma coisa importante, ó, como eu já tinha comentado, cada elemento da matriz está associado a uma linha e a uma coluna. E a gente vai poder denotar nossa matriz dessa forma. Ó. Vai ser uma matriz A de um elemento geral, A e J, de M e N. Beleza? Tranquilo, pessoal? E agora a gente vai fazer a construção de uma matriz. Dada uma lei de formação. Aí você pode pensar, professor, sempre vai ter uma lei de formação para construir uma matriz? Nem sempre, pessoal. Mas se a gente sabe uma lei de formação, a gente consegue construir uma matriz. Ó, uma matriz pode ser escrita por uma lei de formação. Vamos pegar um exemplo. Escreva a matriz A e J, 2 por 3. Então eu sei que aqui é o que, pessoal? Ó, é duas linhas e 3 colunas. Não é isso? Primeira informação. E eu sei o seguinte, ó, A e J é igual a I mais J. Vixe, professor, como é que eu vou escrever essa matriz? Não entendi. Vamos lá, vamos devagarzinho. Então essas são as informações que a gente tem. Ó. Como eu não sei quem é a matriz, eu vou botar a matriz genérica aqui, ó. Mas eu sei o seguinte, ó, eu sei que ela tem duas linhas e 3 colunas. Então eu vou botar aqui, ó, A11, A12, A13, A21, A22 e A23. Pronto. E agora, como é que eu vou escrever cada elemento desse? Usando, pessoal, a lei de formação. Ó. Ela diz que A e J é igual a I mais J. Então, eu vou pegar A1. Ó. A11 vai ser o quê? O I é 1 e o J é 1. Então, vai ser 1 mais 1, que é igual a 2. Então, já sei que é A1. Aí, vamos lá. A12, vamos botar A12. Que é esse próximo elemento aqui, ó, vai ser o quê? I, que é 1, mais J, que é 2. Então é só somar os índices, que aqui vai dar 3. Ó. Aí eu vou pegar A13. A13 vai ser 1 mais 3, pela lei de formação, vai dar 4. E eu vou pegar A21 agora, ó, que vai ser 2 mais 1, que vai dar 3. Vou pegar A22, que vai ser 2 mais 2, que vai dar igual a 4. E aqui eu vou pegar agora A23, que vai ser 2 mais 3 igual a 5. Então perceba que a gente vai montar uma matriz aqui baseada nessa lei de formação, certo? Porque a lei de formação diz que A e J é igual a I mais J. Então, A1 a gente viu que é 2, A12 a gente viu que é 3, A13 a gente viu que é 4, ó, tá aqui essas informações, A21 é 3, A22 é 4 e A23 é 5. Então a gente montou nossa matriz aqui, ó, 2 por 3, duas linhas e 3 colunas com essa lei de formação. Tranquilo, pessoal? A gente vai fazer depois alguns exercícios com umas leis de formação um pouco mais complicadas, mas a ideia de modo geral é essa. Beleza? Agora, pessoal, vamos para os tipos de matrizes. Aqui não tem muito o que a gente calcular e sim a gente entender essa teoria das matrizes. Primeira matriz é o seguinte, ó, matriz linha. O nome já diz tudo, né? Matriz linha
a ideia aqui, ó, só tem linha. É toda matriz que possui somente uma linha. Trago alguns exemplos. Ó, a matriz A, 2, menos 5 e 1. Uma linha e 3 colunas. E aqui eu tenho uma linha e 4 colunas. Tranquilo? Matriz coluna é a ideia semelhante à de linha, só que no caso a gente só vai ter uma coluna. Então, ó, outros exemplos aqui, ó, uma matriz C com uma coluna e 3 linhas, uma coluna e 5 linhas. Beleza? Lembrando, o primeiro aqui, ó, é linhas e depois colunas, né? Linhas e colunas. E aos poucos a gente vai pegar essa ideia. Porque isso é muito importante, pessoal, porque a ordem é a ordem da matriz, é o que caracteriza a matriz. Em problemas de lei de formação, como a gente viu anteriormente, vai ser importante a gente saber essa ordem. Tranquilo? Ó, mais um tipo de matriz, matriz nula. Matriz nula é toda matriz onde todos os seus elementos são iguais a zero. Então, basicamente, uma matriz de qualquer ordem, né, em que todos os seus elementos são iguais a zeros. É a chamada matriz nula. Beleza, pessoal? Tranquilo? Aqui é mais a teoria. Ó, outro tipo de matriz, uma matriz muito importante, que é a matriz quadrada. Toda matriz onde a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas. Essa matriz a gente vai estudar muito, pessoal. E ela vai ser muito importante no estudo de matrizes. Ó, trouxe dois exemplos para vocês aqui. Uma matriz E, onde eu tenho 3 linhas e 3 colunas. Uma matriz F, 2 linhas e 2 colunas. Matriz quadrada, pessoal, é justamente quando a gente tem os dois índices aqui iguais. Ó. Quantidade de linhas é igual a quantidade de colunas. Tranquilo? E é nela que a gente vai ter algumas características importantes. Certo? Como por exemplo, ó, antes de falar sobre a matriz diagonal. Antes de falar da matriz diagonal, para uma matriz ela ter uma diagonal, ela tem que ser uma matriz quadrada. Então, toda matriz diagonal tem que ser quadrada. Professor, o que são essas matrizes de diagonal? Calma, vamos lá. É toda matriz em que os elementos que não pertencem à diagonal principal são iguais a zero. Professor, o que é diagonal principal? Vamos lá, vamos com calma. Eu tenho uma matriz aqui genérica, 3 por 3, e eu vou falar para vocês o que vai ser a diagonal principal. Basicamente, pessoal, a diagonal principal vai ser essa diagonal aqui, ó, onde os índices são iguais. Essa aqui é a chamada, ó, diagonal principal. Muito importante no estudo de matrizes. Deixa eu só pegar outra cor aqui. E a diagonal secundária, vou apresentar a vocês também. Essa diagonal aqui em vermelho também, não tão importante como a principal, mas também importante de saber, secundária. Certo? Então, é importante a gente saber essa diagonal principal justamente para saber o que é uma matriz diagonal. Ó, é toda matriz em que os seus elementos que não pertencem à diagonal principal são iguais a zeros. Então, basicamente é o seguinte, ó, os elementos que não estão na diagonal principal, que é essa, ó, são iguais a zeros. Então, eu tenho aqui uma matriz diagonal, ó, porque esses elementos são diferentes de zero e o restante é zero. E a matriz, e aqui eu tenho uma matriz nula. Ela é uma matriz diagonal? Sim, porque o que é ser uma matriz diagonal? Ó, esses elementos aqui, ó, que não estão na principal, tem que ser iguais a zero. E nesse caso, além desse, todos são iguais a zero. Então a gente conclui o quê? Que toda matriz nula é uma matriz diagonal. Beleza? Tranquilo? Show de bola, pessoal? Então vamos seguir aqui, ó. Outro tipo de matriz. Eu estou passando aqui de forma rápida porque é mais conceito e teoria. Você não entendeu algum tipo de matriz? Volta na explicação, vê direitinho aí e depois segue. Tranquilo, gente? Matriz triangular. Quando todos os elementos acima ou abaixo da diagonal principal são todos iguais a zero. Como assim, professor? Vou trazer aqui dois exemplos para vocês. Ó. Perceba aqui, ó. Quando todos os elementos acima ou abaixo da diagonal principal são iguais a zeros. Aqui eu tenho minha diagonal principal. Ó. Certo? E aí, nesse caso, ó, eu tenho minha diagonal principal aqui. Lembra lá, para ter diagonal tem que ser uma matriz quadrada, né? Como a gente tem. Ó, perceba aqui, ó, eu tenho aqui, nesse caso, abaixo da minha diagonal
principal, todos os elementos são iguais a zero e formam um triângulo, e nesse caso aqui são acima. Ó. Então a gente vai ter dois exemplos de matriz triangular. Nesse caso é uma matriz triangular inferior, porque o triângulo ele aparece nessa parte inferior da diagonal. E nesse caso, superior. Tranquilo? Essa é a ideia de matriz triangular. Show? E mais uma matriz aqui, pessoal, muito importante. Matriz identidade. Professor, o que é uma matriz identidade? É toda matriz diagonal em que todos os seus elementos da diagonal principal são iguais a 1. Ou seja, é uma matriz onde só tem elementos na diagonal principal e são todos iguais a 1. E a gente vai chamar essa matriz de identidade, denotar assim, I3 é a matriz de identidade de ordem 3, 3 por 3, que é uma matriz quadrada. E 2, 2 por 2. E 1 se define como somente um elemento, 1. E por aí vai, pessoal. Matriz de identidade vai ser muito importante quando a gente chegar lá em matriz inversa, multiplicação de matrizes. Tranquilo? Basicamente é isso. A diagonal principal todos os elementos são iguais a 1. Beleza? Matriz transposta. O que é isso, pessoal? Matriz transposta, aqui está errado, é transposta. Corrijam aí. É a matriz que obtemos transformando cada linha em uma coluna e vice-versa. Como assim, professor? Transformar cada linha em uma coluna e vice-versa? Vamos fazer um exemplo aqui. Por exemplo, essa matriz A. A primeira linha é 5, 3, a segunda linha é 2, 1. Para eu encontrar a matriz transposta de A, eu vou trocar linha por coluna ou coluna por linha vai dar no mesmo. Por exemplo, a matriz transposta de A, que a gente vai denotar como esse Tzinho aqui, A de T, vai ser o seguinte. Peguei essa linha e coloquei nessa coluna. Peguei essa linha e coloquei nessa coluna. Ou você pode pensar, pegou essa coluna e colocou nessa linha, pegou essa coluna e colocou nessa linha. Essa é a ideia da matriz transposta. Você vai pegar linha e transformar em coluna, ou vai pegar coluna e transformar em linha. Basicamente é isso, pessoal. Essa matriz transposta. Tranquilo? Mais um exemplo aqui. Vamos fazer essa transposta aqui. Vamos transformar. Tem a matriz B, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Matriz transposta B de T vai ser o quê? 1, 2... Coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 5, 6. Perceba que aqui eu tenho uma matriz 2 por 2. Ela não mudou a ordem, né? Porque é uma matriz quadrada. Mas quando a gente faz uma transposta numa matriz aqui, eu tenho 1, 2, 3 linhas e 2 colunas, né? E aqui eu vou ter o quê? 1, 2 linhas e 3 colunas. Perceba que o que era linha, que era 3, virou coluna, o que era coluna, virou linha. Justamente porque essa ideia de trocar linha por coluna na matriz transposta. Tranquilo, pessoal? Show? Mais um exemplo aqui. Matriz simétrica. Matriz simétrica, basicamente é o seguinte. É quando uma matriz e sua transposta são iguais. Como assim, professor? É quando uma matriz ela é igual à sua transposta. Basicamente é isso. A gente chama de matriz simétrica. Essa matriz aqui, todos os elementos são iguais a 1. Então, a sua transposta, todos os elementos vão ser iguais a 1 também. Então, essa aqui seria uma matriz simétrica, porque a matriz é igual à sua transposta, desculpa. A é igual a T. Tem que acontecer isso para ser simétrica. Mais um exemplo aqui. A matriz B, que é 4, 2, 2, 5. Vamos fazer a transposta de B? Vai ser o quê? 4, 2 aqui. Eu vou pegar esse 4, 2 e colocar na coluna, 4, 2. 2, 5 aqui, eu pego 2, 5 e coloco nessa linha, nessa coluna, 2, 5. Perceba que ficou a mesma coisa. Então, implica o quê? Que B é igual a transposta de B e é uma matriz simétrica. Outro exemplo, a matriz identidade. Vamos fazer o seguinte, a matriz identidade, vamos colocar essa primeira linha, a transposta da identidade. Primeira linha, botei aqui, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna. E deu a mesma coisa. Ou seja, a identidade é igual à sua transposta também. Ou seja, é uma matriz simétrica. Show, pessoal? Tranquilo? A gente viu os tipos de matriz, agora vamos para a igualdade de matrizes.
Pessoal, matriz não é um conteúdo difícil, vocês vão ver que não é conteúdo simples. Então, estudem, prestem atenção aí na aula direitinho que vai dar tudo certo. Duas matrizes são iguais se e somente se são de mesma ordem, ou seja, igual número de linhas e colunas, e seus elementos correspondentes são iguais. Então vamos lá. Ó. Por exemplo, essa matriz, ó, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4. Mesma ordem, né? É 2 por 2 aqui, ó. E cada elemento correspondente, o que é isso? Ó? O A1, A1, A12, A12. A21, A21, A22, A22 são iguais, então aqui eu tenho uma igualdade de matrizes. Outro exemplo, eu tenho ó, uma matriz 2 por 2 também, ó, nesse caso e nesse caso, mesma ordem. Aí eu pergunto a vocês, quem deve ser A, B, C e D para a nossa matriz, para a gente ter essa igualdade aqui? Ó. Basicamente é o seguinte, ó, o 4 tem que ser igual a A, então A tem que ser igual a 4. O B tem que ser igual a 1, né? Que são os elementos correspondentes. O D tem que ser igual a 2. E o C igual a 0. Basicamente isso. Bem tranquilo, pessoal. Mais um exemplo aqui, ó. Um exemplo que não é igual, onde não ocorre a igualdade de matriz. Eu tenho aqui, ó, mesma ordem, ó, 2 por 2. Só que nesse caso eu tenho 1 igual a 1, ó, 3 igual a 3, 4 igual a 4, só que aqui eu tenho menos 2 e 2. Então, nesse caso, eu não tenho a igualdade de matrizes. Beleza? E um exemplo aqui, ó, bem comum em cair em provas e em concursos vestibulares, que é o seguinte, ele dá duas matrizes, repete todos os elementos, ó, aqui, ó, eu peguei, praticamente todos os elementos estão repetidos, menos o y e o x, certo? Então, para que isso seja igual, implica o quê? O y tem que ser igual a esse menos 7 e o x tem que ser igual a 0. Feito isso, a gente tem a igualdade de matrizes. Tranquilo, pessoal? Bem tranquilo? Então vamos seguir aqui. Ó. Agora vamos ver duas operações de matrizes, adição e subtração, que também é bem tranquilo. Qual a ideia? Se duas matrizes possuem a mesma ordem, lembra lá, ó, tanto na igualdade como na adição e subtração, elas têm que ter o quê? Mesma ordem. Quando isso acontece, basta somar / subtrair os elementos correspondentes. Somente isso. Vamos fazer alguns exemplos aqui. Ó. Vamos somar essas duas matrizes. Primeiro, a gente pode somar? Pode. Porque eu tenho uma matriz, ó, 2 linhas e 3 colunas. E aqui também, ó, 2 linhas e 3 colunas. Então, é só somar elemento com elemento. Eu vou aumentar aqui. Ó, vai ser o seguinte. Ó, 1 mais menos 1 vai ficar 1. Menos 1. Ó, 4 mais 5. 5 mais 0. Aqui vai ser 2 mais, 0 mais raiz de 2. 3 mais 1, ó, daqui. E 2 mais menos 5, menos 5. Então, perceba, eu só somei, pessoal, cada correspondente. Ó, esse com esse, esse com esse, esse com esse, e por aí vai. Então, vai gerar uma nova matriz como... Ó, 1 menos 1 vai dar 0. 4 mais 5, 9. 5 mais 0, 5. 0 mais raiz de 2, raiz de 2. 3 mais 1, 4. 2 menos 5, menos 3. Então, a gente vai ter uma matriz 2 por 3 novamente. E essa vai ser o resultado da soma dessa matriz. Tranquilo? Bem tranquilo, só somar cada elemento, gente. Ó, agora um exemplo de subtração. Mesma ideia, vamos subtrair cada elementozinho. Ó. Aqui eu tenho 0 menos 2, ó, 0 menos 2, vai ficar 2 menos 2, 3 menos 1, 4 menos 5. Agora eu vou resolver. Ó. 0 menos 2 vai dar menos 2, 2 menos 2, 0, 3 menos 1, 2, 4 menos 5, menos 1. Então essa é a matriz 2 por 2, resultado dessa operação. Tranquilo, pessoal? É somente essa ideia. Soma ou subtrai os elementos correspondentes. Tranquilo? E agora, para finalizar essa nossa primeira aula de matriz, vamos fazer o seguinte. Produto de um escalar por uma matriz. É o produto de um número por uma matriz. Basicamente isso.
Como podemos fazer isso, professor? Basta multiplicar o escalar, ou seja, o número, por todos os elementos da matriz. Ó, exemplo, dois exemplos aqui, ó. 2 que multiplica toda essa matriz. Então é só fazer o seguinte, o 2 é meu escalar, eu vou multiplicar ele por cada elemento aqui, ó. Eu vou ficar com 2 vezes 1, 2 vezes 4, 2 vezes 5, 2 vezes 0, 2 vezes 3, 2 vezes 2. Então a gente vai ter uma matriz aqui, ó, 2, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 3 vai dar 6, 2 vezes 2, 4. Tranquilo? Então a gente vai ter essa ideia aí, ó, da matriz. E aqui, como é que a gente faz? Ó? 1 sobre 2, desculpa, vezes toda essa matriz. O escalar agora é uma fração, não tem problema, multiplica todo esse número por todos os elementos da matriz. Vai ficar ó, 1 sobre 2 vezes 0, 1 sobre 2 vezes 2, 1 sobre 2 vezes 3 e 1 sobre 2 vezes 4. Isso aqui vai ficar 0, que vai ficar 1, que 3 sobre 2 e aqui 2. Show? Tranquilo, pessoal? A ideia dessa primeira aula era essa, a gente trazer, de modo geral, o que é uma matriz, os tipos de matriz, duas operações, né, adição e subtração e também multiplicação por um escalar. Na próxima aula nós iremos dar continuidade ao estudo de matrizes, certo? Então, não deixe de assistir a próxima aula e se gostou dessa aula, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal e até a próxima.